Fala galera, beleza? Eu sou Ale Aleixo e nesse vídeo eu vou explicar pra vocês por que eu acho que a contratação do Kai Havertz pelo Chelsea pode ser um tiro no pé e um péssimo negócio pros Blues. Na verdade, isso não tá tão relacionado ao Kai Havertz, eu acho que ele pode se tornar um grande jogador, é uma grande promessa, já é um ótimo jogador hoje em dia, né? Já é uma realidade lá na Bundesliga. Mas eu acho que o Chelsea vai ter que optar entre contratar o Havertz ou outra grande estrela, que seria o Jadon Sancho. E eu acho que o Sancho é uma opção muito melhor do que o Havertz nesse momento para o Chelsea. E eu vou explicar por quê nesse vídeo. Bom, a gente pode começar falando de estatísticas entre os dois. Eu sei que são jogadores de posições diferentes, mas uma coisa que não dá para ignorar é que o Sancho nessa temporada ele esteve em campo durante 3.000 minutos e em 40 jogos e ele tem 20 gols e 20 assistências, então é uma participação em gol por jogo, né? Enquanto o Havertz ele esteve em campo 3.200 minutos, um pouco a mais do que o Sancho, e ele conseguiu aí 15 gols e 7 assistências nessa temporada. O que dá uma diferença aí se você for pegar a proporção de participação em gol por minuto, praticamente o Sancho é 2 vezes melhor do que o Havertz nesse sentido. E é claro que isso gera muito debate, você pode argumentar que eles jogam em posições diferentes, o Havertz é mais armador ali, o Sancho é mais atacante. Mas então o Havertz deveria ter mais assistências, né? E não é o que acontece. E você também pode argumentar que o Sancho tem um time melhor em volta dele e o Havertz tem um time pior. Mas justamente o Sancho tem que concorrer aí por gols e assistências com Torgan Hazard, com Reus, com Brandt, com Haaland, enquanto o Havertz não tem que concorrer com ninguém, ele pode ser o dono do time, ele pode fazer todos os gols, todas as assistências praticamente, ele tem que concorrer ali com, sei lá, o Diaby, o Bailey, o Paulinho, que são jogadores muito inferiores, então essa questão das estatísticas, claro que gera debate, pode ser um pouco a mais, um pouco a menos, mas essa diferença pra mim é muito gritante. O Sancho consegue um desempenho muito melhor do que o Havertz em números, e isso pra mim chama muito a minha atenção. Além da questão das estatísticas, tem também a questão da oportunidade de mercado, que é um dos principais fatores, na verdade. Olha, segundo o Transfer Market, o Havertz hoje vale 81 milhões de euros, tá? E o Sancho vale 117 milhões de euros. Eu concordo com essa avaliação do Transfer Market, eu acho bem justo, ele está bem proporcional. E as notícias que relacionam o nome do Kai Havertz ao Chelsea dizem que o Chelsea está disposto a fazer uma oferta entre 70 e 75 milhões de libras, que daria mais ou menos 84 milhões de euros. E outras matérias sugerem que a price tag, né, do Borussia, o preço que o Dortmund cobraria para liberar o Sancho seria de 100 milhões de euros. Então a gente tem ali, basicamente, de acordo com as notícias recentes, o Chelsea fazendo uma proposta de 84 pelo Havertz e podendo pagar 100 e levar o Sancho. Eu acho que vale muito mais o 100 no Sancho. É muito melhor você pagar 100 num cara que vale 117 do que você pagar 84, podendo até subir, num cara que vale 81. Então, essa oportunidade de mercado, o Chelsea pode perder ao contratar o Havertz, porque se contratar o Havertz não vai sobrar dinheiro para contratar o Sancho. Ainda mais quem já trouxe Ziyech e muito provavelmente o Werner aí gastou quase 100 milhões de euros já. Então, não tem como. Nesse caso, é ou um ou outro. Por mais que eu entenda que são jogadores de posições e características muito diferentes, mas o Chelsea vai ter que optar, ou o Sancho ou o Havertz, e nesse momento está sendo muito mais especulado o nome do Havertz, e eu acho que isso é um erro, por causa da oportunidade de mercado. O Havertz sairia com um custo-benefício mais caro, de acordo com o valor de mercado e da oferta, entendeu? Então isso é um ponto que pega muito para eu preferir o Sancho ao Havertz nesse momento, mas parece que o Chelsea não está pensando assim. Além disso, a gente tem também a posição. O Havertz joga mais numa posição ali como meio armador, como meio campista, encostando no ataque. Enquanto o Sancho é um ponta de ofício, aquele ponta que dribla, que vai para cima. Então, nessa posição de ponta de ofício no Chelsea, já desconsiderando o Willian e Pedro, que provavelmente, muito provavelmente, né, vão sair no final dessa temporada, o Chelsea só fica com o Hudson-Odoi e o Pulisic, e o Ziyech, que acabou de chegar, se você considerá-lo como um ponta. Então o Chelsea só fica com dois pontas e meio de ofício, digamos assim. Entendeu? O que eu quero dizer com isso é que o Sancho chegaria no time com uma situação
mais confortável. O Chelsea tem menos. O Chelsea precisa mais de um ponta. Só tem o Pulisic e o Hudson-Odoi de pontas de ofício. Então precisa de alguém para fazer essa função de ponta de ofício. Entendeu? Por mais que o Ziyech também possa fazer, eu acho que o Chelsea precisa muito mais de um ponta. Em contrapartida, lá no meio campo, o Chelsea está lotado de ótimos jogadores, né? Jogadores assim que eu reconheço que tem características muito diferentes do Havertz, como o Kovacic, por exemplo, mas que, querendo ou não, eles vão disputar por uma vaga direta no meio campo. Quantas vezes o Chelsea já entrou em campo com Kanté, Jorginho e Kovacic? Né? Nesse caso, o Kovacic competiria diretamente com o Havertz por uma posição no meio campo. Eu compreendo que as características são muito diferentes, mas eles vão competir pela mesma vaga ali no meio campo. Então tem Kovacic, tem Kanté que já fez essa função, tem Loftus-Cheek, cara, que é um monstro do meio de campo. Ele informa, é um monstro e é da base do Chelsea, é inglês. Tem o Mount, tem o Barkley, então o Chelsea já tem muitos jogadores nessa posição do Havertz e não tem tantos na posição do Sancho. Então esse é mais um dos meus argumentos para preferir o Sancho ao Havertz. Além de tudo isso que eu já citei, ainda tem uma questão muito forte, que é a questão da adaptação. Quando você traz um jogador de outro país para jogar na Inglaterra, que é considerada a liga mais difícil do mundo, você está correndo um risco muito grande de adaptação. O jogador pode simplesmente não se adaptar bem à liga e você jogar o dinheiro fora. Nesse sentido, seria jogar 84 milhões de euros fora se o Havertz não se adaptar à Premier League. E esse problema não aconteceria com o Sancho, simplesmente porque ele é inglês, ele é londrino. Então, ele não teria problema de adaptação. Ele jogou 17 anos na Inglaterra. Ele fez toda a base ali do Manchester City, uma base muito forte. Ele está acostumado a jogar na Inglaterra. Ele cairia como uma luva na Premier League. Então, ele não teria esse problema de adaptação. Porque ele ia estar, na verdade, voltando para casa, né? Então, contratar o Havertz por 84 milhões seria um negócio de muito mais risco por conta dessa questão da adaptação do que contratar o Sancho por 100 milhões. Já que ele não corre esse mesmo risco de não se adaptar. Também existe uma questão de identificação. O Sancho casa muito mais com o Chelsea. Porque além dele ser inglês, ele é londrino, ele nasceu na cidade do Chelsea. Ele é fã do Chelsea desde pequeno, ele já declarou que os 3 ídolos de infância dele são Ronaldinho Gaúcho, Drogba e Lampard. Então imagina, ele ia estar trabalhando com o treinador que é o ídolo de infância dele. Né? Quando era jogador, o Lampard era ídolo do Sancho. Então tem essa questão da identificação, tem também uma pegada muito forte com o Sancho, que é que ele joga numa posição ali muito parecida com a do Hazard, né? E as características dele, esse uso do físico ali no drible, o controle de bola, essa questão de driblar muito bem, ele é muito parecido com o Hazard. Ele preencheria essa lacuna que existe no time do Chelsea desde que o Hazard saiu para o Real Madrid, né? O Pulisic e o Hudson-Odoi já provaram aí durante essa temporada que eles não vão ser capazes de manter o nível do Hazard, seja no futebol, seja na regularidade, ou seja até na questão das lesões. Eles se machucaram muito, não conseguiram jogar com a mesma intensidade do belga. Então o Sancho seria aí um possível substituto, não um substituto ideal para o Hazard. Um cara que é londrino, um cara que acompanha o Chelsea desde criança, um cara que tem as mesmas características, um cara que tem um baita potencial, que é um ponta ali de ofício, entendeu? Isso é uma questão muito forte de identificação que o Sancho teria com o Chelsea, que o Havertz não tem nenhuma, ele não é londrino, ele não tem as mesmas características do Hazard, ele não tem ídolos que jogaram no Chelsea como o Sancho, entendeu? Então essa também é uma questão muito forte. Isso que eu nem estou falando da idade aqui, porque a diferença é pouca ali, é quase um ano, né, que o Sancho é mais novo, seria outra vantagem para ele, mas como é uma diferença muito pouca, acho que isso nem deve ser tão considerado assim, estou só citando aqui por cima. Então é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo de opinião. Porque que eu não gostaria de ver o Havertz no Chelsea. Não por não gostar dele, eu acho ele um grande jogador. Mas eu acho que a contratação do Havertz significa a não contratação do Sancho. E esse aí, pra mim, seria o maior erro. O erro seria deixar de contratar o Jadon Sancho, que cairia como uma luva nesse elenco do Chelsea. Afinal de contas, o mercado é meio fechado. Ele parece que vai sair do Borussia, parece que vai pra Inglaterra, mas e aí? Ele vai pro Manchester United, que tá aí batendo cabeça há anos, vários craques indo pra lá e afundando a carreira de Maria, de Pei, Lukaku, Alexis Sanchez, Pogba. Ou então ele vai pro Manchester City, que pode ficar 2 temporadas fora da Champions, ou então ele vai pro Liverpool sentar no banco ali pro Salah e pro Mané.
Então, o mercado é muito fechado e o Chelsea parece ser a melhor opção para ele. E ele é a melhor opção para o Chelsea. Por isso que eu sou contra a contratação do Havertz. Eu acho que o Chelsea tem que investir pesado no Sancho. Esse sim seria a contratação ideal para os Blues. Mas o que você acha? O que você achou desse vídeo? Comenta aí se vocês gostarem desse tipo de vídeo de opinião. Eu posso até trazer mais aqui para o canal. Comenta aí o que você acha. Você acha que o Havertz joga mais que o Sancho? Ou você acha que o Sancho joga mais que o Havertz? Ou você acha que é impossível ficar comparando porque as posições são muito diferentes? Conta aí pra mim o que você acha. Um abraço e até o próximo vídeo. Ah, e se gostou, clique em gostei aí. É nóis.